Olá! Olá, gente. A gente vai aqui falar um pouquinho sobre a diferença, né, da orientação parental para o atendimento individual dos pais. Que esse é um assunto que surge muito em qualquer, assim, acho que quase em todas as lives que a gente vai falar um pouquinho sobre o método, que a gente vai explicar um pouquinho do que é orientação parental, surge essa pergunta, né, Fabrícia? É até natural de que haja essa dúvida, justamente porque é um nicho novo, né? Então, as pessoas podem ficar um pouco perdidas, assim, qual a diferença da orientação para o atendimento do casal, né? Qual a diferença da orientação para o atendimento individual dos pais, né? Não é algo assim tão simples, né? Para a gente até definir o que é caso de orientação, o que é caso de terapia individual, né? Mas de fato é algo diferente que os psicólogos estão acostumados a ouvir, né? O trabalho de OP. E aí é muito natural que tenham essas dúvidas, né? Inclusive porque a gente tem pouca, digamos, se é que eu posso usar essa expressão, né? Pouca normatização desse trabalho. A gente vem tentando esse movimento, né? Alguns outros poucos psicólogos também que estão trabalhando, especializando, se posicionando enquanto psicólogos que trabalham com orientação parental, mas a gente tem pouca ainda normatização sobre isso, diferente de como a gente tem, né, para os atendimentos, para alguns trabalhos específicos do psicólogo, exatamente por não ser um campo de trabalho exclusivo da psicologia. Então, de fato, gera toda essa dúvida, né? Essas incertezas, assim. E tem muitas alunas que trazem isso, mas nossas, né? De como é que eu vou. Como é que eu faço? Como é que eu vou saber que eu não tô caminhando para uma coisa ou para outra? Então, enfim, a gente pensou nessa live também para poder trazer, esclarecer para vocês, para quem está começando, para quem está escolhendo o nicho, o que é cada coisa, ou como que a gente faz um recorte, né? Porque isso eu acho importante falar. O ser humano não é possível de ser, não é passível de ser cindido, né? Então, ele não vai, sei lá, você vai, por exemplo, se você for num médico, né, falar do quanto que você está sentindo uma dor no peito, sei lá, foi no cardiologista para dizer que está sentindo uma dor no peito, você não vai chegar e falar, ó, tô com dor no peito. Ponto. Você vai contextualizar, você vai, né? A pessoa vai trazer a sua história. Então, a escuta do profissional é que vai estar treinada para aquilo que ele pode trabalhar. Então, eu vou chegar e vou falar, não, eu tô sentindo palpitação. De tudo isso que eu falei, ele vai fazer um recorte específico do campo dele e aí vai fazer alguma intervenção coerente com a formação dele. É, é, os grandes, na verdade, é o nosso olhar de psicólogo que vai precisar estar treinado, nossa escuta treinada, para identificar, não, essas são questões para uma psicoterapia individual, são questões de uma complexidade bem singular, bem daquele sujeito, da vivência daquele sujeito, da percepção daquele sujeito, ou não, isso aqui, essas questões aqui são questões da parentalidade, são questões de como ele ou ela, né, internalizou essa função de ser pai ou de ser mãe. Então, eu acho que essa é a primeira distinção importante, assim, né? Que questões ou que questão aquele sujeito traz, aquela pessoa traz, e aí a minha escuta treinada vai perceber já, e a Fabi, ela sempre fala, né, né, Fabi, que você conversa sempre antes, que você bate um papo antes quando as pessoas te procuram, né, para que você tente entender qual é o fenômeno que está acontecendo ali, para você conseguir direcionar para um trabalho que seja mais, que realmente possa ser mais efetivo, que realmente faça diferença na vida daquela pessoa. Sim. Eu gosto sempre de conversar antes, peço para me ligar, enfim, para entender base, de uma forma muito básica, primeiro a demanda, assim, né? Se é demanda de orientação, se não é demanda, se me parece demanda de orientação ou não. Isso eu só vou confirmar realmente na primeira consulta, né? Sim, Mas sim. eu costumo fazer um pouco desse filtro inicial
para entender exatamente o que é, mãe, enviar o formulário e tal, a gente começar a fazer o processo, né? Mas a gente precisa, né, entender, como a Fabrícia falou, que esse é um recorte. Orientação parental, a gente vai fazer um recorte clínico de um papel específico, né, desse casal, ou desse pai, ou dessa mãe, que é o papel como pai ou como mãe, que é o papel parental, tá? Então, a gente sempre precisa entender se aquelas questões que estão sendo trazidas, elas são diretamente ligadas a esse papel, né? Ou não. Ou isso já fala de um outro movimento dessa pessoa, né? E às vezes podem aparecer questões que não são ligadas ao papel parental e que faz sentido ali, mas tem outras coisas que podem se repetir, né? Que não são daquele papel e que vão se repetir, e que vão se repetir, e que vão se repetir. E aí a gente precisa estar sempre atento, né? A escuta, uma escuta muito, muito atenta para entender se esse processo não está indo para um outro lado, se talvez um outro processo, né? Fará mais sentido, né? Porque um processo de terapia individual é um processo mais complexo, mais profundo, né? Você vai olhar com uma amplitude maior para essa pessoa que está ali na sua frente, né? Então, às vezes, até faz sentido, por exemplo, você está atendendo uma mãe, orientação parental, e aí chega na terceira sessão, você tô sentindo que isso não é só orientação, né? E aí você pode dividir essa impressão com a pessoa, olha, eu tô sentindo que não é só isso aqui. A gente tem duas possibilidades, a gente continuar com a orientação parental, ou você mesmo se disponibilizar ao atendimento individual, ou não, você pode fazer um atendimento individual e continuar comigo aqui com a orientação parental. Isso vai depender da forma como você decidir e com a paciente também, né? Que vocês decidam juntas, mas que fique claro que, como orientadora parental, você tem um recorte mesmo, um limite, que é onde você vai trabalhar, né? Se você se propõe a fazer um trabalho de atendimento individual, aí você vai ampliar. Isso não quer dizer que você não vai ajudar com a orientação, você pode até ajudar, isso pode ser um braço do processo, mas não é só isso que você vai olhar. Aí é um trabalho que tende a ser um trabalho, né, de médio a longo prazo. A gente sabe que um processo, né, clínico, individual, é um processo, né, que vai depender também de cada um, né? A forma como vai aprender, aprende, né? A forma como as resistências vão se formar ou não. Enfim, isso depende do movimento de cada um, né? Cada um vai ter um movimento, um ritmo diferente para isso. Mas, Exato. fine. E eu atendi uma pessoa pela primeira vez, com uma demanda mais clara de psicoterapia individual, mas uma mulher que é mãe, né? Então, claro que o tema vem, mas, né, e vem de uma forma exatamente como ela me disse. Inclusive, ela foi bem didática, né, digamos assim, né, na forma como ela foi me trazendo as questões dela, porque ela falou, olha, o que me motivou para retomar a terapia foi isso, isso e isso. Mas tem os temas secundários. E aí, nesses temas secundários, ela falou, são coisas que me incomodam. Já que eu tô aqui com você, né? Tipo assim, já que eu tô aqui com você, eu vou trabalhar. Mas são temas secundários. Ela trouxe algumas questões da maternidade, mas que nesse momento de vida dela, de fato, são secundários. Né? São coisas que até incomodam, mas não é aquele calo apertado no sapato todo dia. Então, quando a gente está falando de recorte, é isso. Né? Que dor é essa que tá chegando pra gente no consultório? Que dor cotidiana é essa? Essa que é insistente, essa que é persistente. Porque é sobre ela que a gente vai, né? E a partir dela que a gente vai trabalhar, não desconsiderando,
né, o que está no entorno, assim como muitas vezes a gente está fazendo atendimento de orientação parental e a gente indica que seja feita uma terapia de casal, né, por exemplo, quando a gente percebe ali que os pais estão muito desalinhados, né, nas estratégias educacionais, estão com muita dificuldade de comunicação, então, sei lá, quando há uma desigualdade muito grande na divisão de tarefas, né, não só em relação à parentalidade, mas em relação a outros aspectos daquela dinâmica familiar. Então, a gente reconhece que a dor cotidiana é outra, né? E aí a gente precisa fazer os encaminhamentos pertinentes, tá? Eu acho que essa é a principal diferença, assim. O quanto que o tema mesmo, o conteúdo que é trazido como demanda, né, já desde o primeiro momento. E como a Fabi falou, isso não impede que a gente reveja isso, né? Quem ouve a gente falar sempre, ouve muito a gente falar em diagnóstico processual, né? Que é realmente uma forma, né, de observar os fenômenos que chegam para a gente no consultório de uma forma um pouco mais flexível do que algumas outras abordagens teóricas fazem, do que a própria psiquiatria faz, a própria medicina faz, né? Que é reconhecer uma hipótese, apostar naquela hipótese, intervir sobre aquela hipótese. Então, na nossa concepção de diagnóstico processual, a gente vai estar sempre revendo o que está sustentando essas pessoas nessa condição de precisar pedir ajuda, né? O que está doendo ali? Qual é a dor daquelas pessoas que faz com que elas te procurem, te busquem semanalmente? E aí é esse reconhecimento do que está doendo é que a gente vai intervir ou vai encaminhar, se a gente, por exemplo, entender que a criança precisa também estar numa psicoterapia individual, a gente, como tá, nós duas, como estamos 100%, né, no trabalho online atualmente, então a gente não atende criança. E aí a gente vai precisar encaminhar se a gente entender que aquela criança não está conseguindo, por exemplo, um espaço de fala naquela família, né, um espaço de expressão dos sentimentos adequado naquela família. Enfim, que a gente vai indicar, tá? Mas é um treino no olhar, gente. Vocês precisam treinar realmente a escuta, né? Para essa escuta ser cada vez mais qualificada, cada vez mais refinada e mais, como é que eu posso dizer? Mais certeira, sabe? Assim, no que pode de fato ser o problema daquela família. Eu até acho muito relevante o que essa mulher que eu estou atendendo me trouxe hoje. E a gente finalizou, inclusive, a sessão levantando uma hipótese sobre o que pode estar acontecendo com essa criança, que fez muito sentido para ela, que trouxe muita tranquilidade para ela, assim, né? Que ela relatou, falou: nossa, eu não tinha pensado nisso, realmente faz muito sentido, eu vou olhar para isso melhor. Então, a gente também olhou para o secundário, a gente também considerou isso dentro do tempo da sessão, mas sei lá, foram 2 minutos para isso, né? Contra os 58, olhando para ela, para o processo dela, né? Enfim, que eu não vou aqui expor por questões éticas, mas para o processo dela de autoconhecimento, de como que ela funciona, né? Desculpa, gente. Meses difíceis que ela vem enfrentando por questões muito individuais. Então, o secundário veio, depois ele voltou, ele veio no início, depois ele voltou no finalzinho, né? E aí eu falei, bom, se voltou pela segunda vez, eu também vou abordar, mas ainda assim é uma paciente nitidamente indicada nesse momento, né? A ideia do diagnóstico processual, neste momento, indicada para psicoterapia individual. Talvez depois, quando ela se reorganiza internamente, né? Aí, sei lá, e a gente migre, né? Ou eu indique uma orientadora parental para ela, enfim, para um outro, se essa questão persistir com muita intensidade. Eu até acho que não, porque eu acho que essa criança está respondendo a essa mudança comportamental da mãe, né? Então, esse momento que a mãe está vivendo, que a criança está respondendo a isso, eu acho que quando a mãe se reorganizar, essa criança vai se reorganizar também, é a minha hipótese nesse Sim, momento. e tem outra coisa, né? Assim, a gente atende, aí, Fabrício, a gente não atende só orientação parental, a gente atende adultos, adolescentes. E é muito comum a gente, no atendimento das mães, né? No atendimento de mulheres que são mães, a gente, em algum momento, fazer o trabalho de orientação parental, né? Ali pontual, né? Então,
algumas coisas a gente já pode ajudar essa pessoa. A não ser que seja um processo do casal, né? Sim. Que o casal precisa entrar juntos num trabalho de orientação parental, aí sim você precisa entender se você vai passar para alguém, se você vai continuar atendendo aquela mulher e passar para alguém, né? Como é que isso vai se dar, né? Um outro indicador que eu acho bem interessante, pelo menos para mim, né? Para avaliar, para pensar assim, eu acho que esse caso está virando um caso de que eu preciso encaminhar para psicoterapia individual, é quando a gente tem as sessões com o casal, com ambos os pais, e fora desse período das sessões, né, entre uma sessão e outra, a mãe me busca muito, né? Ou o pai me acessa, né, com outras questões diversas. Olha, ou então os dois não podem juntos num dia, e aí a mãe vira para mim, isso já aconteceu, e fala: Não, mas eu quero marcar sem ele mesmo, porque eu tenho uma questão minha aqui que eu quero resolver com você. Então, é, 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 isso já começa a me dar me acender uma luz que talvez ela esteja requerendo realmente, literalmente, um espaço extra, Para ela. né, de fala para ela. Então isso já começa a acender a luz. E eu acho que também é muito fácil a gente confundir uma coisa com a outra quando a gente está atendendo só um deles, como você falou, né? Quando a gente está atendendo os dois, é um pouco mais fácil, porque a gente consegue concentrar melhor a temática, né? Um puxa o outro de volta pro Aham. tema. Acontece muito, assim, né? Dele, não, mas isso aqui não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui, não. Volta. E eles Aham. mesmos já se puxam pro assunto da parentalidade. Mas quando a gente está atendendo um só, é fácil para quem não tá aí, para quem está começando, né? Para quem não tem muita segurança, é fácil misturar as coisas. Mas, por exemplo, eu já atendi pais, dando exemplo assim para vocês das situações que podem acontecer, né? E aí, depois de um tempo, né, você vai vendo que algumas situações de um deles, né, vai aparecendo de forma repetida, vai aparecendo de forma repetida, né? E aí chega um momento que você, ainda que com os dois ali, você precisa devolver isso, né, para a pessoa. Olha, tô vendo que, né, mais uma vez está aparecendo aqui, né? Por exemplo, digamos, né, a gente está falando de uma insegurança do filho e a gente também está falando de algo, né, de alguma história de apego muito de um estilo de apego muito inseguro vindo de um dos pais, né? E isso vai aparecendo, isso vai aparecendo, isso vai aparecendo. Tem uma hora que você precisa devolver, olha. Eu tô vendo que isso tem aparecido muito, que isso me mostra que há um sofrimento, há alguma coisa aí que você precisa trabalhar. E aí a gente pode ir junto, né? Ali pensando, né? No que seria mais do que seria mais benéfico para essa família, né? E muitas vezes a gente chega juntos à conclusão de que um ou outro, né, vai fazer um processo individual e que às vezes se mantém em orientação parental, mas às vezes a gente precisa, inclusive, de um tempo de confiança, até para poder sugerir, sabe? Eu já falei isso algumas vezes, que quando eu comecei a atender criança, muitas vezes os pais chegavam, a mãe chegava, e eu, no assunto ali, eu já via que era uma questão muito mais da mãe. E aí eu sugeria. E aí essa pessoa pulava fora. Então nem entrava a criança e nem entrava essa mãe. Né? E em supervisão foi muito trabalhado comigo isso, né? Não, às vezes a pessoa está ali trazendo o filho para terapia porque não consegue dar conta ainda, né, dessa problemática. Então, você pode fazer isso, né? Você pode começar por essa criança, você pode trazer awareness, você pode trazer alguma consciência, alguma percepção através do trabalho desta família, ou seja, você pode mexer no sistema através dessa criança, né? Uhum. Então é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado e também no sugerir esse processo individual, porque às vezes os pais estão ali em orientação parental, porque talvez isso em conjunto seja mais fácil do que lidar com problemas individuais, né, mais profundos. Então,
a gente também precisa fazer isso de uma forma muito delicada, de uma forma, depois que você já tem um nível de confiança ali, né, já estabelecido. Lembrando, né, Fabi, que é até bem natural que isso aconteça, assim, do tipo, a partir do momento que eu sou mãe, que eu me torno mãe ou pai, questões que eu tinha já colocado lá debaixo do tapete, né, parece que na relação com a criança, elas meio que se ressuscitam, né? Então, a Atualiza, né? forma como eu fui tratada pelos meus pais, se eu tive mais ou menos afeto, se eu fui mais ou menos negligenciada nas minhas necessidades, se eu fui muito poupada, né? Se eu tive uma educação muito permissiva e como é que isso se reflete. Ali a criança é um grande. Muitas vezes, né, funciona. Eu não gosto de reduzir as crianças a isso, elas são muito mais que isso, elas são pessoas, de fato. Mas elas muitas vezes funcionam como um espelho dos pais e um espelho para os pais, né? No sentido de se olhar, se reconhecer em algumas atitudes da criança, falar, putz, o que fizeram comigo não é o que eu quero fazer com ela, né? Então, questões muito, a gente fala sempre muito isso, que há questões muito profundas da própria infância dos pais que são revividas, tendem a ser revividas na experiência da maternidade, né? E quando a gente está, da maternidade, da paternidade, quando a gente está trabalhando na orientação com esses pais e trazendo essas questões à tona e mobilizando, pode ser que alguma coisa que eles nunca se deram conta comece a doer bastante a partir daquele momento. E Sim. eles também precisam de um espaço adequado, né, para falar disso. Quando no atendimento individual surgem demandas secundárias de parentalidade, posso fazer esse trabalho dentro da terapia individual? Então, Sil, vai de frente já aqui nesse momento. Eu estava até dando um exemplo de uma pessoa que eu comecei a atender hoje em psicoterapia individual, uma mulher que é mãe, e que ela traz isso, trouxe isso, inclusive literalmente foi ela que usou essa palavra, né? Ela falou: tem umas questões secundárias que eu vou querer trabalhar também em algum momento, né? Ela mesma trouxe para mim de forma bem, bem objetiva. E quando apareceu, e ela me coloca isso no início da sessão, então eu sei que é alguma coisa que é relevante para ela, e que no final da primeira sessão dela, ela retoma. Então, talvez até essa avaliação dela de que é alguma coisa secundária não seja tão secundária assim. E a gente abordou isso, e a gente conversou sobre isso. Só que isso, nesse momento, na minha avaliação, não é o tema central. Assim, ela está num processo importante de autoconhecimento, né? E que está afetando a saúde dela está afetando né, o psicológico, a saúde mental, a saúde física afeta a saúde mental está potencializando questões da saúde física, então o foco ali e ainda precisa ser ela, né? Então, quando você pergunta, posso fazer esse trabalho? Depende, né? Eu acho que precisa ter o cuidado de não desfocar daquilo que é o problema central, né? E que é trazido e que é determinado por quem está com você, né? Por quem está vindo te procurar, né? Não é a gente. E isso eu acho que a sua pergunta é importante para a gente esclarecer. Não é, a gente não define a priori, tá? Do tipo, com esta pessoa eu vou trabalhar orientação parental, ou com esta pessoa eu vou fazer psicoterapia individual a priori. Né? Eu preciso primeiro oferecer um espaço livre e adequado de escuta, né? Para eu começar a perceber, e aí cada um tem o seu método, né, dentro de cada abordagem. Na gestalterapia a gente fala sobre aquilo onde a gente percebe a mobilização na fala, a mobilização no corpo. Quando a pessoa, dependendo do tema que a pessoa traz e como ela traz essa temática, né, com uma maior mobilização, né, de forma mais emocionada, de forma mais passional, é ali que a gente entende que a gente precisa trabalhar. Então, se no meu atendimento de hoje, eu até pretendo, até a gente finalizou com algumas reflexões sobre a maternidade, porque ela trouxe novamente. Mas não é o foco do meu trabalho daqui para frente, porque eu entendo que a mobilização dela está em relação ao que está acontecendo com ela, tá? Então você vai precisar checar, né, dentro aí com as ferramentas da sua abordagem, checar se faz sentido iniciar esse trabalho
a partir de um conteúdo que foi trazido, né? Porque esse conteúdo pode ser trazido como um conteúdo acessório para justificar alguma coisa, ou pode ser trazido como demanda, né? Existe uma diferença também importante nesse sentido. Tem conteúdos que eu trago para explicar alguma coisa, e tem conteúdos que eu trago pedindo, que é a demanda, pedindo ajuda. Então você vai precisar avaliar, mas eu não vejo problema disso ser abordado, né, das questões da parentalidade serem abordadas dentro da psicoterapia individual, desde que seja isso que esteja naquele momento trazendo um sofrimento maior para aquela pessoa, tá? Sim, até porque você tem a informação, né? Você tem você como psicólogo tem aquela informação, às vezes é uma informação de qualidade, uma informação técnica que você vai dividir ali. Você tem essa percepção, como é que você não vai usar dentro de um atendimento, né, Exato. individual? Não tem como. A questão é assim, é diferente um processo, é diferente um processo individual em que a gente vai trabalhar ali alguma questão sobre a maternidade, né, dessa mãe, dessa mulher, ou sobre a paternidade desse homem que você está atendendo, né, sobre a relação com o filho e tal, você vai trabalhar. A outra coisa é o processo de orientação parental, né, que ele já inicia de uma forma diferente, né, então ele se propõe a que seja, né, o ideal dos mundos com os dois, né, com pai e mãe, né, com pai e pai, com mãe e mãe, enfim, com os principais cuidadores, né, e tem todo um processo. Então você vai, a gente dá um formulário que a gente propõe ali algumas reflexões. Isso não vai ser feito nesta ordem com uma pessoa que está na nossa clínica individual. Então, é diferente, tá? Não tô dizendo nem que é melhor nem que é pior, tô dizendo só que é diferente, né? Sim. É diferente. Então, o processo de orientação parental, a gente da forma como a gente desenvolve, eu e Fabrícia, a gente desenvolve para que seja um trabalho, né, mais breve, né, mais sistematizado, um trabalho mais estruturado. Então, a gente propõe algumas reflexões, a gente vai trabalhar, a gente vai expandir né, um pouco a frequência e a gente vai dar por fim e atender, às vezes, esporadicamente esses pais, né? O trabalho da terapia individual, não. A gente não vai fazer esse processo do início ao fim. A gente vai ali, apareceu a questão, ela está mobilizada, a gente vai trabalhar em cima daquela questão. Mas a gente vai trabalhar em cima daquela questão também com outras informações daquele indivíduo que está ali na nossa frente. Então, é diferente. O processo é diferente, né? E aí, mais uma vez, não tem o que é melhor nem pior. É simplesmente diferente. Isso, e considerando a necessidade daquela pessoa naquele momento, né? Como a Fabi disse, assim, a gente tem objetivos um pouco mais estruturados, um pouco mais claros no trabalho de orientação parental, que é trazer leveza para aquelas relações, né? Que é, por exemplo, facilitar a comunicação, minimizar aquilo que naquela dinâmica familiar esteja disfuncional, maximizar o que esteja bacana. Diferente da psicoterapia individual, onde essa demanda está sendo trazida. Ela né, essa demanda não, esse objetivo. Ele está totalmente aberto quando a gente está ali diante daquela pessoa, né? E que ele pode ir sendo infinitas vezes modificados ao longo do processo terapêutico. E inclusive, assim, o que a gente usa em termos de ferramental, né, de estratégia, é diferente num trabalho e no outro. Então, é preciso, sei lá, para a gente precisa estar claro o que a gente está fazendo, para a gente aplicar o melhor, né, a serviço, o melhor que a gente tem em termos de técnica, de teoria, a serviço da necessidade do paciente. A Giovana está aqui perguntando, e vocês trabalham com o número de sessões para estipular se o trabalho será de orientação ou terapia individual? Giovana, não. A gente, na verdade, não estipula número de sessões para nenhum dos trabalhos, tá? Nem para atendimento individual, nem para orientação parental. E nem é o número de sessões que vai fazer, que é a grande diferença de um e de outro,
Sim. né? A questão é onde está o foco de trabalho, né? Se há um recorte específico para trabalhar parentalidade ou orientação parental. Se não, se há alguma coisa mais ampla, a gente vai trabalhar na terapia individual. Mas a gente, assim, a gente não estipula prazo nenhum, né? Até porque isso até pelo nosso histórico, né? Até pela forma como a gente, né? A nossa formação, nossa base teórica, clínica, né? Isso não casa muito com o nosso jeito, né? Com você também, gestalterapeuta, você sabe. Mas, mas a gente entende que da forma como a gente estruturou o trabalho, ele tende a ser mais objetivo, ele tende a ser mais. Até porque, como a gente define muito o recorte da parentalidade, e a gente trabalha com uma metodologia com base, né, baseada numa metodologia, a gente se propõe a que seja um trabalho mais como um pouco da terapia breve, né? Mas sem definir tempo, tá? A gente tem famílias Sim. de uma complexidade deste tamanho, tem famílias com uma complexidade desse tamanho, né? Eu, por exemplo, né, agora tô atendendo uma que, enfim, acho que vai ser muito rápida. A gente fez 2 semanas seguidas, a gente agora já passou para 15, dependendo de como for, daí a umas 2, 3 sessões a gente está finalizando. Então, isso vai depender muito da complexidade do sistema. Sim, a expectativa é que o trabalho de orientação parental seja de menor duração. Acontece, assim, na nossa prática, o que acontece é que o trabalho de orientação parental tende a ter uma duração menor, mas por conta do que a Fabi explicou. Mas pré-determinado não. A gente tem. Eu tenho famílias que eu realmente estou sem previsão de acabar, assim. O processo tá. E quando eu falo de tá, não é nem num tom ruim, não, do tipo, a família que acaba logo Não, né? Mas o processo deles está sendo, inclusive, na minha opinião, mais profundo. Eles estão realmente muito imersos em trabalhar algumas questões, e aí a coisa tende a se prolongar. Então, num pré-determinado, eu acho que dentro da nossa abordagem nem faz sentido. Assim, geralmente numa conversa com telefone eu já consigo pescar um pouquinho sobre o que tá trazendo ali. Então, se é o casal que me procura, né, a gente provavelmente vai começar com uma orientação parental. Eu já tive casais que me procuraram, que começaram com orientação parental e que eu indiquei para terapia de casal e eles continuaram fazendo os dois, tá? Isso é um. Agora, na maioria das vezes, a gente consegue definir aí nesse primeiro contato, tá? Pode ser que em alguma situação você está atendendo, é só uma mãe que está fazendo o processo, e aí você ao longo do processo de orientação, por exemplo, você vai se encaminhar para um processo de terapia individual. Mas, assim, no geral, você consegue ter uma ideia nesse primeiro contato mesmo, eu acho. Acho que é possível você definir isso. Sim, eu também acho. E no máximo, assim, nas sessões iniciais, eu acho que já Eu vai acho, ficando bem claro. e principalmente se essa pessoa está procurando como orientação parental. Acho que se a pessoa está procurando como orientação parental, é muito delicado que você ofereça outra coisa, porque talvez aquela pessoa Sim, não esteja de fato preparada, tá? Então, assim, se ela te buscou como orientação, aí eu acho que tem que atender, começar pelo menos como orientação. Não é comum a pessoa perguntar, eu quero saber se eu preciso de uma terapia individual ou se eu preciso de orientação. É comum não elas é comum. perguntarem assim, eu quero saber se meu filho precisa de terapia ou se pode ser orientação parental, tá? É Exato. mais fácil, é mais comum você ter essa dúvida do que se a pessoa te procura
por orientação, ou ela ainda não, né, se for uma necessidade por trás de ali, provavelmente ela ainda não consegue encarar. E às vezes precisa mesmo de um processo com uma pessoa, com um primeiro processo com um psicólogo, né, para entender que também não é nem um bicho de sete cabeças, né, para aí depois se encaminhar para um outro trabalho, seja com você ou com outra pessoa, tá? Mas é mais comum que essa dúvida venha se o atendimento é da criança ou se o atendimento pode ser com os pais. Acho que a gente vai, então, finalizando, né, Fá? Um beijo, gente. Um Boa noite. beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.